Bom dia, terceira série. São 21 de setembro de 2020, 9 horas 10 minutos. Eu vou iniciar a gravação da nossa aula, tá? Estou iniciando aqui a gravação. E o objetivo da nossa aula de hoje é iniciar a apostila 5B. Na verdade, é uma continuação, né? Porque a gente vai falar de Europa. O final da apostila 4B destacou a formação da União Europeia e no final tinha a questão da população da Europa, que eu vou destacar aqui para entrar em economia. Então vamos lá, gente? Qualquer dúvida, bom dia, Bruno, bom dia a todos, né? Qualquer dúvida, vocês me chamam aí ou no chat ou abre o microfone e pergunta, tá ok? Vamos lá. Antes de falar de economia, vamos falar da população europeia. Nós vimos na aula passada todo aquele processo de formação da integração europeia até chegar na União Europeia, né? Benelux, Comunidade Econômica Europeia, né? Até o Tratado de Maastricht, né? Em 1991, que inicia a União Europeia. Toda aquela integração, a saída do Reino Unido, os problemas econômicos ligados aos PIGs, né? A crise econômica que poderá se agravar ainda mais em 2021. A gente tem que esperar esse 2021 chegar, que o mundo espera um ano de recessão para a maioria dos países do mundo, né? Que estão sofrendo essa pandemia. Vimos também começamos a falar sobre a população europeia, a questão da demografia europeia. A população europeia é uma população envelhecida, né? Que a gente deixa bem claro a questão o envelhecimento da população europeia, né? As baixas taxas de natalidade e elevadas expectativas de vida, né? E a gente vê que o crescimento demográfico está estagnado. Muitos países europeus, alguns países europeus, já estão com um crescimento vegetativo negativo. Vimos o PIGS também, sim, Samuel, né? Aquele termo em inglês que demonstra as iniciais de 5 países que compõem a União Europeia que estão em uma grave crise econômica, principalmente a Grécia. Se lembra, Samuca, que eu falei que a Grécia ela foi o primeiro país europeu a decretar um calote, isso, caloteira, um calote fiscal, gente, não pagou o que devia, né? Então ela está renegociando suas dívidas junto ao FMI, junto aos bancos europeus, outros credores aí. E a situação agora, vamos ver como é que ela vai se desenrolar, né? Com essa crise humanitária aí, a tendência, né? A Grécia, Beleza, Rafael, tranquilo. Olha só, um dos problemas dos países europeus gravíssimos é a atividade econômica que dá muito dinheiro à Itália, Grécia, Espanha, que é o turismo. E o turismo praticamente ficou fechado aí durante 6 meses, né? O que será desses países com essa paralisação dessa super importante atividade econômica para esses países? Mas vamos lá. E hoje a gente começa a falar da economia, né? Já começa não, a gente já começou a falar já indiretamente, né? A gente fala aqui de uma região onde, dentre os continentes do mundo, gente, a economia entre os países, o equilíbrio da economia desses países é mais evidente na Europa. Nós não temos grandes assim, diferenças econômicas como a gente tem, por exemplo, no continente americano. A economia dos Estados Unidos comparado com a economia do Haiti é exorbitante, né? Lá, os países europeus têm o mesmo grau de econômico? Lógico que não. Por exemplo, a Alemanha é um país mais forte economicamente. Tem a Albânia, que é um dos países mais pobres da Europa, mas a diferença entre a Alemanha e a Albânia, quando se fala em economia, não é tão grande como a diferença entre Estados Unidos e Haiti, mas é grande, lógico. Então, o nível de desenvolvimento
econômico dos países europeus é um pouco mais equilibrado. Veja bem o que eu falei, não é igual, hein? Pouco mais equilibrado. O país mais industrializado e mais forte economicamente na Europa é a Alemanha, né? Já foi aí o Reino Unido no século XIX, né? E a Alemanha ultrapassou o Reino Unido, principalmente no século XX, tá? Dentro da Europa. A Alemanha é o quarto país mais forte economicamente no mundo, só perde em força econômica para os Estados Unidos, China e Japão, né? Então, dentro da Europa, a Alemanha é o país mais forte economicamente, seguido pela França, Reino Unido e Itália. Aí temos os equilíbrios, países fortes como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Suíça, Dinamarca. Olha como esse equilíbrio econômico ele se espalha mais dentro do continente americano. A Espanha, Portugal, relativamente um pouco forte, né? Então a gente tem um equilíbrio econômico mais assim evidente dentro do continente europeu. Sempre lembrando a vocês, cuidado com palavras extremas, né? Todos os países europeus possuem um grau econômico bem homogêneo. Pô, calma, né? Nem tanto. A gente pode ver que muitos países europeus eles têm um equilíbrio econômico, porém diferenciado. Se lembra que eu citei uma diferença entre Estados Unidos e Haiti? É muito grande a diferença econômica. Nossa, é exorbitante. Agora você pega Alemanha e Portugal, tem uma diferença, mas não tão grande. Beleza? Aqui a gente tem aqui os países os mais fortes economicamente, eles são grandes exportadores de produtos industrializados. Já esses 5 aqui, eles possuem uma economia mais diversificada. Esses aqui também têm, porém, eles são grandes exportadores de bens industrializados, tá? Há uma infraestrutura dotada na maioria dos países europeus, ferrovia, portos, hidrovias, aerovias, né? Essa logística integrada de circulação de mercadorias é muito forte dentro da Europa, tá? Então isso facilita. Vocês se lembram que eu falei com vocês que a forma, o formato do continente europeu bem recortado por ilhas, por penínsulas, isso facilita o comércio externo? Sim. O primeiro comércio, o grande comércio lá da Idade Média, Mediterrâneo, depois do Atlântico, né? Os europeus sempre foram grandes comerciantes, tá? Exportadores, importadores, e eles têm assim fatores naturais que ajudam. Não são só os fatores naturais, lógico. Tem que também ter uma infraestrutura adotada. Quando sai o produto, ter facilidade de circular em rodovias, em ferrovias, em portos, né? Então, a maioria dos países são bem dotados. E lembrando que a Suíça, hein, gente? Vocês se lembram que a Suíça é um país que não tem saída para o mar? O que um país tão avançado economicamente faz? Ele usa principalmente as aerovias e as hidrovias. O Rio Reno nasce lá na Suíça. Ele vai descendo o morro lá da Suíça até chegar na planície europeia e ali Suíça escoa grande parte de seus produtos ao porto de Roterdã, no norte da Europa, ali na Holanda. Olha só a logística, rodovia, ferrovia, hidrovia, e aí vai. É assim que os países europeus eles sobrevivem aí, beleza? Vamos continuar ali, o Reino Unido é sempre... Eu tô repetindo o Reino Unido, mas esse ano eu não vou errar, não. Ano passado eu errei, falou que ia cair Brexit, né? O Brexit via Joel Santana, mas esse ano eu estou achando que vem sim, porque esse ano vocês lembram, mais uma vez, pô, professor, você está repetitivo, né? Mas eu tenho que fazer isso, é minha obrigação, lembrar vocês a estudarem Reino Unido esse ano, principalmente a oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia desse ano, né? Então, o Reino Unido não participava do espaço Schengen, né? Que é o espaço de livre circulação de pessoas. O Reino Unido não
entrou na zona do euro, ele não abandonou a libra esterlina, ele não adotou o euro como moeda única, lembrando sempre disso, é muito importante. E outra coisa, o Reino Unido é o mais antigo país industrializado do mundo, isso vocês têm que saber. A primeira revolução industrial, ela se deu principalmente na Inglaterra, hoje Reino Unido, né? E é ali que começa, de fato, a industrialização na Europa, que depois se espalha para o mundo. Né? É ainda um país ultra, super industrializado, é um grande centro financeiro e econômico do mundo, é uma das maiores, é um dos maiores centros urbanos do mundo. Ali está a mega cidade, ou a cidade global de Londres, né? Que é uma cidade alfa, o nível de hierarquia maior junto a Londres, Nova York, Paris, Tóquio. Então, Londres é a capital do Reino Unido, lembrando que Londres também é a capital da Inglaterra. Reino Unido, revisão na área Inglaterra, mais País de Gales, mais Escócia, que forma a Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que os quatro unificados formam o Reino Unido. Muita atenção, tá? Então, 2020, Reino Unido fora da União Europeia. Vamos ver o que vai rolar com o Reino Unido, se os países europeus vão isolar um pouco o Reino Unido, essa integração econômica, porque a Europa depende muito de vários produtos que vêm do Reino Unido e vice-versa, mas vamos ficar ligado nisso aí, tá? Mostra que a infraestrutura do Reino Unido, dotada de ferrovias, rodovias, portos, a Inglaterra ainda é uma das maiores potências marítimas do mundo, tá? O Porto de Londres é um dos mais movimentados da Europa. Não é o maior. Alguém sabe me dizer qual o porto mais movimentado da Europa? Falei já ainda nessa aula. Quem responde para mim aí? Não é o de Londres. Uma dica está aí. O porto mais movimentado da Europa. Vamos lá, terceirão. Quem fala para mim aí? Roterdã, no básico. Um pouquinho. Isso aí, Rafael. Isso aí. Isso aí. Roterdã, ele fica na Holanda, tá? Amsterdã, capital da Holanda. Roterdã, uma cidade vizinha também, mas ali tem um porto mais movimentado da Europa e um dos mais movimentados do mundo, tá bom? Isso aí, Lubase, Holanda, não é no Reino Unido. Ó, pegadinha de Enem, eles adoram isso. Eles adoram. Eles vão botar uma pegadinha para vocês. Potência marítima mundial, Reino Unido. Consequentemente, o maior porto, o porto mais movimentado da Europa, o Porto de Londres. Errado. É o Porto de Roterdã. Anotem isso aí, tá? Que é importantíssimo. Seguindo a nossa aula, vamos lá. A gente vai para a Alemanha. O Eldorado. Roterdã é Holanda? Sim, Samuca é na Holanda, tá? Ok? Não é a capital da Holanda, a capital é Amsterdã. Roterdã é uma cidade vizinha, próxima a Amsterdã. Roterdã, Holanda, beleza. Alemanha, o Eldorado europeu. Outro, se lembra que eu falei que Japão é um exemplo de vida, de autoestima? A Alemanha também. A gente sabe que a Alemanha, né, os governos anteriores alemães, eles cometeram atrocidades de guerra. A gente sabe disso, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Mas vou falar uma coisa. O país, igual a Alemanha, derrotado em duas grandes guerras, Primeira e Segunda, teve grande parte do seu território, né, com intervenção internacional. Levou pancada e é a maior potência econômica da Europa. Gente, como é que os alemães chegam a esse patamar? Como é que pode? É justamente uma dos estudos, base de estudo, é o povo alemão, que trabalha em prol do seu território. O alemão, ele é, assim, historicamente falando, ele tem raízes ali, um amor
ao seu território incrível. A maior parte dos alemães eles não apoiaram o nazismo. Muitos foram forçados, outros foram na onda de vitória. O eixo estava vencendo a Segunda Guerra Mundial até 1944, gente. A Alemanha, principalmente, invadiu o leste europeu, tomou parte do território francês, inglês, só que cometeu um erro catastrófico. Vai invadir a União Soviética. Pô, naquela época, se o Hitler tivesse me ligado, eu falar, Hitler, eu como geógrafo, eu aconselho você não invadir a União Soviética. Napoleão, ele não me perguntou no século XIX, invadiu, eu falei, liguei para Napoleão depois, viu, Napoleão? Se deu mal. Não era para você ter invadido a União Soviética. Os russos, eles têm uma tática de guerra, não sou nazista, pelo amor de Deus, Samuca, eu estou falando o erro de estratégia de guerra. Eu não estou falando de que lado eu estava. Apesar da Itália estar do lado nazista, né, mas eu estou falando de questão de força, de tática de guerra. O eixo, principalmente os alemães, estavam na frente. Depois entra os Estados Unidos, de fato, na guerra. Aí, tanto Napoleão quanto o Hitler, eles vão invadir quem? A Rússia, a tática de guerra. Eles recuam, destroem o que tem, o inimigo vai avançando, eles cercam, chega o inverno rigoroso e toma-lhe porrada. Não é fato? Terra arrasada, Caio. Isso aí, terra arrasada. Foi o que Napoleão perdeu e Hitler perdeu a guerra. A Segunda Guerra foi aí. Foi aí, porque eles estavam com um avanço elevado. Aí viu a fraqueza dos alemães, os russos invadem Berlim, vêm os aliados, atacam a Normandia e acaba a Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginam se o eixo tivesse vencido a guerra naquele período? Hoje, o nosso mundo poderia ter uma organização política totalmente diferente. Não sei, talvez não, mas poderia. O que é uma tática de guerra, né? O que é você entrar numa guerra e saber manter aquele tipo de planejamento. Mas a Alemanha, arrasada, se reconstruiu em poucos anos, pouco tempo. E olha só como é que é a infraestrutura do território alemão. Olha a interligação aqui entre as regiões industrializadas. Vocês saberiam me dizer qual é a maior região industrializada? Eu já cobrei isso em prova de vocês lá no ensino 9º ano. Vocês eram guris catarrentos. Qual o nome dessa região aqui, próximo do Rio Reno? É a região mais industrializada da Europa, próxima à fronteira ali com Benelux. Alguém lembra? É o Vale do Ruhr. R-U-H-R, ó. Esse nome aqui, ó, é a região mais industrializada da Alemanha e da Europa, tá? Então é aqui. E olha como a interligação de logística entre as regiões alemãs, olha como é que é extraordinária. É o país mais industrializado da Europa. Lógico, eu estou falando de Europa. Né? Uma organização espetacular. Quem hoje mantém a União Europeia forte ainda é esse país aqui. Eu estive lá em 2012. Eu vou falar uma coisa, terceirão. A Alemanha é um território à parte dentro da Europa. Não que a Europa esteja arrasada, seja um território assim subdesenvolvido, pelo contrário. Mas a Alemanha, ela é assim, ela está num degrau a mais dentro dos países europeus. É uma organização espetacular. O segundo país mais industrializado é a França. A França ali, né, tem uma grande diversidade de atividade industrial. Na Alsácia-Lorena, região de fronteira com a Alemanha, aqui, ó, mais ou menos aqui, está vendo onde está meu cursor? Entre a Alemanha e a França tem uma região chamada Alsácia e Lorena. Aqui tem grandes reservas de carvão mineral e ferro. Ela é muito promissora e é grande exportadora para a Europa, para a siderurgia. A siderurgia francesa é muito forte.
É um grande centro automobilístico também, quanto a Alemanha e França. Lubase, eu estou sem internet e a aula ainda está rodando? Está rodando. Vocês estão me ouvindo, terceiro ano? Lubase, sim, né? Então vamos lá, Caio, sim, beleza, beleza. Então vamos lá, eu acho que o problema na internet ali de Lubase. Galera, então mostra aqui, ó, um fator natural. Se vocês nesse mapa aqui puderem depois destacar, ó, tá vendo meu cursor? Deixa eu até anotar aqui para vocês aqui, botar aqui essa região aqui, ó, se cai uma prova divisa França-Alemanha, ó, tá vendo, ó? Aqui é Alsácia e Lorena, é uma região rica em recursos naturais, carvão mineral. Foi essa que a Alemanha tomou da França, que depois perdeu de novo, né? A maior parte dessas riquezas estão em território francês. Os alemães não engolem isso até hoje. Eles queriam toda a Alsácia e Lorena para ele, não conseguiram. Então a gente tem aqui o quarto país mais industrializado, a minha grande Itália. Só que a Itália tem um gravíssimo problema, gente. O país mais industrializado da Europa, Alemanha. Segundo, França. Terceiro, Reino Unido. Quarto, Itália. O grande problema aqui, Samuel, terceiro ano, que a Itália tem é a... Travou. Estão me ouvindo agora? Vamos lá. Samuca, ouviu? Ah, tá. Olha lá, Samuel, os quatro países mais industrializados da Europa. Primeiro, Alemanha. Segundo, França. Terceiro, Reino Unido. Quarto, Itália. Chegando na Itália, minha terra, o que ela tem aqui? Uma grande diversidade de indústrias no norte do território italiano. O sul, não. O sul, ele é mais pobre e agrário. Então, o grave problema socioeconômico da Itália é a divisão entre norte e sul. O norte é rico e industrializado, o sul, aos padrões europeus, tá? Não é padrão latino-americano, não. Padrão europeu é pobre e agrário. Então, essa desigualdade entre o norte e o sul afeta um pouco a distribuição de renda na Itália, e isso não ocorre com gravidade na Alemanha, no Reino Unido e na França. E a Itália tem esse grave problema aqui. Beleza? Muitos investimentos são direcionados ao sul, mas ainda a diferença entre norte e sul é muito grande. É como mais ou menos a gente dividir a industrialização no norte do Brasil e o sudeste brasileiro. É mais ou menos uma comparação dessa aí. É muita diferença mesmo, tá? Então aqui, ó, eu destaquei algumas características dos quatro países mais industrializados da Europa. Dentro dos países de maiores economias do mundo, entre as 10 economias do mundo, nós temos 4 europeias, essa aí. Vamos lá? Primeiro, Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, Japão. Quarto, a Índia, galera. Não, quarto não, Alemanha, desculpa. Quinto, a Índia. A Índia já ultrapassou a França. Está em economia, PIB, Produto Interno Bruto. Não estou falando em desenvolvimento socioeconômico. Vamos lá, quinto, França. Sexto, Reino Unido. Sétimo, vem o... Peraí, se a Rússia, se não me engano, já pegou. Oitavo, Brasil. Nono, Itália. O Brasil passou o PIB da Itália também, tá? Então, dos 10 aí, nós temos aí 4 europeus entre os maiores PIBs do mundo. Beleza, gente? E o Brasil tem um forte PIB, repare, né? Um mundo apenas. Base, infelizmente, o Brasil, economicamente, ele é forte, não é? Isso aí a gente sabe, mas quando vem a questão social, renda, acesso à educação, saúde, a gente cai lá para 75º, que é o IDH. E, igual a China, é a segunda economia do mundo. Quando vai no IDH chinês, 90º, cai muito. Então, é isso aí que vocês têm que entender
o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento socioeconômico. Lubase, a gente exporta muito alimento, por isso tem esse PIB. Sim, hoje o agronegócio, Lubase, ele já está chegando a 30% do PIB brasileiro, tá? É muito importante mesmo, é uma força muito importante. A gente não exporta ainda muita tecnologia de ponta. A gente exporta ainda muitos produtos né, de forma primária, semi-elaborada, commodities, isso aí. Os commodities, eles fazem grande parte dos valores da exportação brasileira. Poderia ser melhor, né? Não que seja ruim o Brasil exportar soja, por exemplo, mas seria melhor exportar os derivados da soja como base. O valor agregado seria muito maior, né? Joia, ótima intervenção aí, viu, Lubase? Gostei, viu? Os políticos, eu quero ver se alguém vai querer comprar nessa muca, vai ser difícil, hein? Exportar político vai ser difícil. Aí o Brasil vai ficar com um estoque aqui muito grande. Vamos lá. Vamos lá para os outros países europeus aqui, gente. A gente pode mandar de graça, sem nenhum tipo de custo para o país. Outros países fortemente industrializados, os Países Baixos. Outra coisa que vocês têm que entender, muito atento a isso aqui, que eu vejo que alguns de vocês ainda têm essa dúvida. Ou é Holanda ou Países Baixos? Os dois, o nome oficial, Países Baixos, mas a gente chama historicamente, tradicionalmente, de Holanda. Mas por que isso? Porque os Países Baixos ele surgiu da unificação de vários reinos ali. E o reino holandês, o Orange, né, o laranja, ele era o principal. Então ficou tradicionalmente conhecido mais como Holanda, mas o nome oficial Países Baixos. Cuidado, se numa prova de Enem, ao invés de Holanda estar Países Baixos, vocês precisam saber que é o mesmo país. Tá? E vocês se lembram do Benelux? São países vizinhos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles são países vizinhos no norte da Europa com um padrão socioeconômico espetacular. Tá? Olha o tamanho de Luxemburgo. É um pouco maior da região metropolitana de Vitória. Eu já passei por Luxemburgo lá. Você na Alemanha passa numa autoestrada, você entra, você piscou e já saiu. Um país, um mini estado que a gente chama, tá? Então a gente tem aqui o Benelux, são 3 países independentes, tá? Não é igual ao Reino Unido, não, tá? O Reino Unido é a unificação de 4 países formando um só. Benelux não, foi uma integração econômica, cada um é seu território independente. Se você for lá na ONU, vai estar lá o representante da Bélgica, dos Países Baixos, de Luxemburgo. Se você for na ONU, você vai ver o representante do Reino Unido. Suécia, um país que eu tenho que falar, não tem jeito. Suécia e Dinamarca, esses 2 países são os países nórdicos. Eles possuem um dos maiores padrões sociais do mundo. Tá? O nível de desenvolvimento humano, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, é espetacular. É acima de qualquer outro país. Tá? Aí eu estou falando de bem-estar social, acesso à educação, acesso à saúde, liberdade de expressão. Por exemplo, a Noruega é um país que não faz parte da União Europeia. Reclusão de conflitos. Sim, pode ser, tá, Lubase, o motivo dessa... Poderia sim entrar nesse tipo de conceito aí. Tá? Agora, imagine vocês, gente, você morar num país igual a Suécia, Dinamarca, um jovem da idade de vocês que está terminando o ensino básico, ensino médio, lá um jovem numa escola pública, ele sai falando fluentemente 2 idiomas que ele escolhe desde lá de pequeno. Olha que interessante. Eu quero falar o inglês e o francês, por exemplo. Você acompanha esse
esses dois idiomas, e quando você sai do ensino básico, que é o final, o ensino médio, você sai falando fluentemente dois idiomas aí, dentro de um currículo escolar nesses países nórdicos aí. A Suíça é um caso à parte. Esse país vocês têm que saber. Também não faz parte da União Europeia e é um país de política neutra. O que é neutralidade política? Pô, Samuca, aí não, a gente não sabe falando nem o português direito, aí também não. Em alguns casos, sim, tá? Eu concordo com você, Samuca. Vamos lá, gente, terceirão. Por que a Suíça é denominada um país politicamente e economicamente neutro? Quem responde para mim? Vou tomar água aqui enquanto isso. Não entra em guerra. Ótimo, isso aí, Lubase. Também nunca se posicionou em nada. Nunca não. Recentemente, a partir do final do século XIX, tá? A Suíça já entrou em guerra, sim, com a Itália, com a Áustria, mas antes dessa política que foi adotada no final do século XIX. É lá no final do século XIX, terceirão, que a Suíça, ela implanta a política de neutralidade. O que é isso? Ela acaba com o seu exército, ela não tem um exército para entrar em guerra, ela não participa de guerra, ela não entra em acordos comerciais diretos, por exemplo, a União Europeia. Ela pode, a Suíça, vender produto, comprar, lógico, isso ela faz, mas ela não entrou na União Europeia. Então, isso aí, muitos achavam que a Suíça ia se dar mal com isso. Pelo contrário, foi muito bem. Se alguém invadir a Suíça, eles não podem fazer nada? Não, porque a ONU, Lubase, a ONU, ela reconhece essa neutralidade política. Se algum país fazer isso, a ONU vai criar sanções gravíssimas a esse país, tá? E hoje a ONU tem esse poder, sim, tá? É a mesma coisa. Você não quer entrar em uma discussão dentro do terceiro ano, você fica neutro. Nós, professores, falamos, ó, no base não quer entrar em nenhum tipo de grupo aqui, é um direito dele. Se alguém impor isso a ele, nós vamos intervir. É o que um dos papéis da ONU. E a ONU dá essa garantia à Suíça aí, tá, gente? Essa neutralidade política, muitos achavam, e econômica, achavam que a Suíça ia ficar um país isolado. Vamos falar da geografia suíça? A Suíça é um país montanhoso, não tem saída para o mar. Geograficamente falando, economicamente falando, não tem matéria-prima. É um país interessante. Sabendo disso, o que o Estado suíço fez? Ele criou uma política de atração de investimentos e essa neutralidade possibilitou isso. Vocês sabiam que a Suíça é um paraíso fiscal? Quem me responde o que seria um paraíso fiscal? Hã? Ah, sim, ele não cobra alguns tipos de impostos, ele atrai sistemas bancários para. Sim, é isso mesmo, Lubase. Tá? Então, o paraíso fiscal, além de dar esses benefícios econômicos a pessoas e empresas investirem seu dinheiro na Suíça, eles também criam um tipo de sigilo bancário. Qualquer um de nós, quando tem uma conta aberta num banco, por exemplo, a gente tem um sigilo bancário. Só nós sabemos a movimentação. Porém, se eu pratico um ato ilícito e a justiça brasileira condiciona a quebra do sigilo bancário, a justiça pode chegar e intervir na minha conta bancária. Isso, o Eduardo Cunha, aquele sem vergonha, o antigo presidente da Câmara dos Deputados brasileiros, se quebra o sigilo bancário deles, de vários políticos. Isso acontece na Lava Jato, em outros tipos de investigações, entendeu? Então, lá não. Lá, dificilmente a justiça vai conseguir a quebra desse sigilo bancário. Então, esse fato atrai
muitos dinheiros a serem aplicados na Suíça, dinheiros de políticos corruptos, de traficantes, mas também dinheiros limpos, vindo de lucros de empresas, Caixa 2. Então, a Suíça não quer saber de onde você trouxe esse dinheiro. Foi do tráfico? Não, não te pergunta. Chegou lá, US$ 1 bilhão, quer investir? Toma, você vai ter esse tipo de rendimento aqui, você vai ter seu sigilo bancário oficializado. Isso é um atrativo para a entrada de capitais. Suíça ganhou muito com isso. Além disso, Suíça abriga várias agências ligadas à ONU, à Organização Nacional do Trabalho, à OMS, à OMC. Elas têm sedes na Suíça. E essa neutralidade política favorece a ela lá. A Suíça tem 4 idiomas oficiais, o base, o provençal, o alemão, o francês e o italiano, tá? A Suíça é dividida em cantões. Cantões são estados. 4 influências territoriais lá. Tem a influência italiana, a alemã, a francesa e a provençal. Tem esse tipo de... É uma outra particularidade da Suíça, viu? Um país assim, de um padrão socioeconômico invejável. Poucos países do mundo dão uma possibilidade e uma qualidade de vida à sua população assim que sempre coloca a Suíça lá no topo do IDH junto com os países nórdicos, tá? Então, olha só o que a Suíça fez a partir do século XIX. Ela apostou numa neutralidade, ela apostou nessa questão de atração de capitais para do seu território. E, além disso, é um país muito industrializado. A sede da Nestlé fica na Suíça. Tá? Sim, também acho. É uma divisão multicultural, mas lá a Suíça é um dos poucos países do mundo que essa divisão cultural não gera um conflito de separação de território, como tem na Rússia, como tem na China. É incrível. Muito pela qualidade de vida que os suíços têm, né? Então, eu já conheço, já fui na Suíça, passei pela Suíça. É um país assim espetacular, tá? É um país assim que as questões naturais são desfavoráveis. É um país montanhoso, um país sem saída para o mar, um país que tem poucos recursos naturais, mas eles vencem seus obstáculos com políticas particulares criadas nesses territórios aí. Beleza, gente? Então, de olho na Suíça, tá há muito tempo que não cai também um Enem, questão de Suíça, localizar o território da Suíça, muito importante saber que ela não compõe a União Europeia, como muitos aí poderiam cair numa questão de pegadinha, tá? Muito, porque quem não quer a Suíça dentro do bloco econômico? A própria Suíça que não quis. A União Europeia sonha em ter a Suíça dentro da União Europeia, tá? Mas é uma questão ali de escolha interna, né? Uma política interna que ela adota desde o final do século XIX. Muito atenta à Suíça aí. Alguma pergunta sobre ela? É interessante vocês fazerem, porque tem tempo que não cai uma questão específica sobre a Suíça, tá? Então, em casa, vocês tenham essa autonomia de buscar alguma coisa ligada à Suíça, alguma coisa sobre o paraíso fiscal, o que isso gera para a Suíça de rendimento. Muitos países não gostam dessa política porque perdem capitais que deveriam ser investidos em bancos dos seus territórios, vão para a Suíça. Isso gera uma revolta, às vezes, em alguns países, né? Poxa, imagina que eu tenho US$ 1 bilhão sobrando. Eu sou brasileiro, moro aqui. Pô, se eu jogo esse dinheiro num banco brasileiro, esse 1 bilhão vai circular dentro do território nacional. Agora, se eu mando esse dinheiro para a Suíça, o nosso território vai perder essa circulação de capitais que gera riqueza e pagam impostos, tributos, títulos, empregos. Então, é muito importante para o país. E a Suíça, aquele nanico,
é um mini estado. O território suíço é um pouco mais da metade do território do Espírito Santo, tá, gente? Para vocês terem ideia do tamanho da Suíça. É muito pequeno mesmo. Beleza? Vamos lá. Eu vou deixar o continente americano para a próxima aula, tá bom, gente? O continente europeu a gente vai encerrando. E eu queria ver se vocês têm alguma dúvida das regiões que foram destacadas, né? A questão, muito atentos, a gente vai demorar a voltar a falar sobre Brexit, né? Exit, saída, BR, britânicos. Lembrem sempre da oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia. Lembra da neutralidade política e econômica da Suíça. Lembrem da questão do bem-estar social dos países do norte da Europa, que promove uma excelente qualidade de vida à população daqueles lugares. Lembrem os 4 países mais industrializados da Europa, em ordem: Alemanha, França, Reino Unido, Itália. Tá? Isso é importante também. Beleza? Agora eu tenho um recado para vocês. Dia 24, para quem não fez aqui, eu acho que só foi um único aluno que não fez atividade no portal educacional. Eu prorroguei para esse aluno até o dia 24. Essa semana eu vou enviar para vocês um roteiro de vídeo. O que é isso? Eu vou enviar um vídeo de uma videoaula sobre a Europa. Ela é curta, no máximo 10 minutos. O professor explicando essas situações que eu passei aqui. Os 4 países mais industrializados. Vamos lá. Eu vou anotar para você aqui, ó. Alemanha. Estou botando em ordem, tá? França, Reino Unido, Itália. Beleza? Aí, Samuel. Então, olha só. Tá acabando a aula aqui, o tempo, mas dá tempo de eu falar. Essa semana eu vou enviar para vocês o link do vídeo, que é do SPE, lá no Positivo On, uma aula que fala de Europa, o professor explicando, e vou mandar em um anexo, em atividades, no portal educacional, um roteiro de vídeo. Tem lá, primeira pergunta, identificação do vídeo, você vai botar o título. Depois, 5 palavras-chave que se destacam no texto. O que são palavras-chave? São palavras que o professor fala, que aparece, que está relacionada ao tema. Vocês vão destacar as 5 palavras-chave. Vocês vão escolher. Depois tem faça uma síntese da aula estudada. Você vai fazer um resumo do que foi falado na aula. É um roteiro do que vocês vão ler. Pergunta a Fabrícia, ela me agradece demais, porque isso ajuda vocês depois a montar uma redação, um texto argumentativo muito massa. Vou trabalhar com vocês aqui no terceiro trimestre esse tipo de atividade, tá bom? Fiquem de olho que eu vou enviar para vocês essa semana. O link da aula, ela está lá no SPE, lá no Positivo On. É na semana, eu acho, 26. Eu vou deixar tudo detalhado. E em atividades eu vou mandar para vocês o roteiro do vídeo, ok? Um abraço a todos e a todas. Excelente semana para vocês aí.